Uma batida forte logo na volta 1, um susto no próprio Grande Prêmio de casa de Max Verstappen, uma disputa de rodas presas até o último segundo pelo pódio e uma ordem de equipe que deixou George Russell furioso no rádio. O Grande Prêmio da Holanda entregou muito mais emoção do que qualquer torcedor poderia esperar. Antes de mergulharmos em cada detalhe dessa corrida, deixa o seu like agora e clica no botão de inscrever-se aqui no Grid Aberto F1. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essa cobertura completa, corrida por corrida, direto para você. Ativa o sininho também, porque essa foi uma das corridas mais movimentadas dessa temporada. O Grande Prêmio da Holanda prometia muitas emoções antes mesmo da largada. Havia um equilíbrio muito grande entre McLaren, Ferrari e Mercedes, além do fato de ser justamente o Grande Prêmio de casa de Max Verstappen. Somando a isso, os dois carros da Audi, equipe de Gabriel Bortoleto, vinham demonstrando um desempenho bastante interessante ao longo de todo o final de semana e poderiam representar uma surpresa dentro da zona de pontuação. E antes mesmo da largada, já existiam preocupações relacionadas às condições do asfalto, que ainda estava um pouco molhado. Havia inclusive uma garoa caindo em certos trechos específicos do circuito, o que poderia dificultar bastante a largada e as primeiras voltas dos pilotos, pelo menos até a pista secar por completo. Na largada, Lando Norris conseguiu sair muito bem, mantendo a liderança que já tinha conquistado na classificação. George Russell, por outro lado, não teve uma largada tão boa assim, permitindo que Kimi Antonelli, seu próprio companheiro de equipe, conseguisse ultrapassá-lo logo de cara. Dessa forma, ficou definido: Norris em primeiro, Antonelli em segundo, Russell em terceiro e Charles Leclerc em quarto. E foi logo no início da corrida que veio o primeiro grande susto do dia. Max Verstappen sofreu um forte impacto contra as barreiras de proteção ainda na volta 1, bem no seu próprio Grande Prêmio de casa, na Holanda. O choque destruiu completamente o carro do holandês e acionou imediatamente uma bandeira vermelha, paralisando toda a corrida e forçando todos os pilotos a retornarem para os boxes. Felizmente, Verstappen está bem. Apesar das imagens terem sido bastante fortes, ele não se machucou e não teve nenhum problema físico. Mas o acidente encerrou de forma bem triste a participação dele no que seria seu último Grande Prêmio disputando em casa, na Holanda. Além de Verstappen, Gabriel Bortoleto também rodou naquele mesmo momento, ainda na curva final. Mas o brasileiro não chegou a bater, não danificou o carro e aparentemente conseguiu seguir normalmente na corrida. Com a pista cheia de destroços do acidente de Verstappen, todo o grid precisou aguardar enquanto as equipes de resgate trabalhavam na limpeza completa do circuito. E o que aconteceu depois desse longo período de bandeira vermelha? E como foi essa segunda largada tão aguardada por todos os torcedores? Isso a gente conta com todos os detalhes na próxima parte desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Você acha que essa batida de Verstappen pode ter alguma relação com o quadro de gripe que ele enfrentou durante a semana? Ou foi simplesmente um erro pontual? Deixa sua opinião e não esquece do like antes de seguir. Vamos entender melhor o que aconteceu durante esse longo período de bandeira vermelha e como foi essa segunda largada do Grande Prêmio da Holanda. Vale destacar um detalhe interessante sobre os reflexos dos outros pilotos naquele momento do acidente de Verstappen. As imagens e alguns deles são realmente impressionantes, mostrando a forma como conseguiram desviar, mesmo em meio a muita fumaça na pista. Houve inclusive um momento de tensão extra, com Nico Hülkenberg quase batendo no carro de Gabriel Bortoleto durante toda aquela confusão. Felizmente, nada aconteceu com nenhum dos dois, mas poderia ter sido um acidente ainda mais grave, considerando que aquele trecho específico da pista é uma área de altíssima velocidade, logo antes da reta principal do circuito. Cerca de meia hora, quase 40 minutos depois do acidente, a FIA finalmente anunciou que a corrida seria retomada. E como o acidente havia acontecido ainda na volta de largada, a decisão foi por uma largada completamente parada. Ou seja, os pilotos teriam uma nova largada oficial para o Grande Prêmio da Holanda, como se a corrida estivesse recomeçando do zero. Na volta de formação, já se dirigindo novamente para o grid para essa segunda largada, Oliver Bearman também enfrentou problemas em seu carro e precisou abandonar a corrida antes mesmo dela recomeçar de fato. E depois das luzes se apagarem para valer dessa vez, Lando Norris tentou se defender do ataque direto de Kimi Antonelli logo na primeira curva, mas não conseguiu segurar a posição. Antonelli fez uma manobra excelente, extremamente ousada, e conquistou a liderança da corrida logo naquele primeiro momento. Oscar Piastri também conseguiu ultrapassar George Russell nessa segunda largada, que mais uma vez não foi das melhores para o piloto da Mercedes.
Dessa forma, já na volta 5 dessa corrida recomeçada, o cenário estava assim: Antonelli na liderança, Norris em segundo, Piastri em terceiro, Russell em quarto, seguido pelos 2 carros da Ferrari, com Leclerc e Hamilton logo atrás. Nas voltas seguintes, Norris não deixou Antonelli se distanciar, com os dois separados por menos de 1 segundo constantemente. Vale lembrar que Antonelli estava usando pneus médios nesse momento, enquanto Norris apostava em pneus macios, mais rápidos, e por isso precisava aproveitar ao máximo essa vantagem momentânea de aderência. Já Oscar Piastri, que largou com pneus duros, começou a ficar um pouco para trás, cerca de 4 segundos de distância já na volta 7, precisando se preocupar cada vez mais com George Russell, que vinha logo atrás pressionando. E Gabriel Bortoleto, depois de perder algumas posições naquela confusão do início da corrida, se via na 14ª colocação, já pensando em uma possível corrida de recuperação ao longo das voltas seguintes. E o que aconteceu na disputa entre Leclerc e Russell mais à frente, e como Bortoleto conseguiu aos poucos recuperar posições dentro do pelotão intermediário? Isso a gente revela na próxima parte desse vídeo. Comenta aqui embaixo, você esperava ver Kimi Antonelli conquistando a liderança logo nessa segunda largada, superando o próprio Norris? Deixa a sua opinião e não esquece do like antes de seguir. Vamos continuar acompanhando essa corrida cheia de reviravoltas, com destaque especial para a recuperação de Gabriel Bortoleto dentro do pelotão intermediário e para as primeiras paradas estratégicas que começaram a definir os rumos do Grande Prêmio da Holanda. Chegando na volta 10, Charles Leclerc se aproximou de forma perigosa de George Russell, com Lewis Hamilton logo atrás acompanhando de perto essa disputa. Tudo indicava que teríamos uma tentativa de ultrapassagem nas voltas seguintes, mas Russell conseguiu se defender bem naquele momento. Leclerc seguiu extremamente próximo, mas não conseguia efetivamente completar a manobra. Aos poucos, os pilotos começaram a fazer suas primeiras paradas nos boxes para troca de pneus. Gabriel Bortoleto foi um dos primeiros a ir para essa troca, caindo temporariamente para a 19ª colocação, mas retornando à pista já com pneus médios, buscando ganhar ritmo nas voltas seguintes. Na volta 18, Bortoleto partiu para cima de Sérgio Pérez, da Cadillac, tentando uma ultrapassagem em um circuito reconhecidamente complicado para esse tipo de manobra. Com essa disputa, o brasileiro se encontrava na 16ª colocação naquele momento, já em plena corrida de recuperação. Ainda na volta 18, George Russell fez a sua parada nos boxes, optando também por pneus duros. Na volta seguinte, foi a vez de Oscar Piastri parar, mas a equipe cometeu alguns erros durante essa troca específica de pneus, fazendo com que o australiano perdesse um tempo importante e retornasse à pista apenas na 7ª colocação, perdendo justamente a posição para George Russell nesse processo. Na volta 22, chegou a vez de Kimi Antonelli, Lando Norris e Charles Leclerc fazerem suas respectivas paradas. A Ferrari não teve uma parada muito boa dessa vez, mas as paradas de Antonelli e Norris ocorreram sem problemas, com os dois retornando à pista exatamente na mesma ordem em que estavam antes. E falando especificamente do pelotão intermediário, tivemos uma disputa extremamente interessante ao longo de várias voltas, envolvendo pilotos como Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, com uma alternância de posições muito grande entre eles, principalmente com Hülkenberg se destacando e conseguindo ganhar diversas posições ao longo dessa disputa intensa. E quem soube se aproveitar bastante dessa confusão toda no meio do pelotão foi justamente Gabriel Bortoleto. Como os pilotos ali à frente estavam gastando tempo disputando posições entre si, o brasileiro conseguiu se aproximar rapidamente e na volta 29 já estava colado em Pierre Gasly, que ocupava a 13ª posição naquele momento, com uma sequência de pelo menos 4 pilotos que ele ainda poderia ultrapassar dali para frente. Na volta 34, Charles Leclerc partiu para cima de Oscar Piastri, tentando conquistar a 4ª colocação. Piastri defendeu com bastante intensidade, mas ao final Leclerc conseguiu completar a ultrapassagem, com Lewis Hamilton já se aproximando também do piloto da McLaren, tentando se aproveitar dessa disputa para conquistar mais uma posição. E na volta seguinte, isso realmente aconteceu. Hamilton foi para cima de Piastri e, sem muita dificuldade, assumiu a 5ª colocação, com o piloto australiano despencando ainda mais dentro do grid. Na volta 36, Bortoleto fez mais uma parada nos boxes, instalando pneus duros no carro, provavelmente já pensando em seguir até o final da corrida sem mais paradas. Com isso, ele caiu para a 16ª colocação naquele momento específico.
E o que aconteceu na disputa direta entre Hamilton e Leclerc pela segunda colocação e como ficou definido o pódio final desse Grande Prêmio da Holanda tão movimentado? Isso a gente revela na parte final desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Você acredita que Gabriel Bortoleto ainda tinha chances reais de buscar a zona de pontuação depois dessa recuperação no meio do pelotão? Deixe a sua opinião e não esquece do like antes de seguir para a parte final. Chegamos na parte final desse vídeo e é hora de contar o desfecho emocionante desse Grande Prêmio da Holanda, incluindo uma ordem de equipe polêmica, uma disputa acirrada pela liderança e o resultado final surpreendente para Gabriel Bortoleto. Chegando na volta 42, Lewis Hamilton começou a pressionar bastante pelo rádio, pedindo para que Charles Leclerc liberasse a sua passagem. Hamilton argumentava que estava com um ritmo mais rápido, com pneus em melhores condições e que a diferença entre os dois carros era de menos de meio segundo. Tanto que na volta seguinte, a Ferrari chamou Leclerc para os boxes justamente para uma troca de pneus, mas o monegasco não aceitou a ordem, afirmando que seus pneus ainda estavam em boas condições e que não via motivo para parar naquele momento. Uma estratégia bastante clara da equipe, tentando ceder a posição para Hamilton de forma indireta. Hamilton ficou visivelmente incomodado com toda essa situação, claramente insatisfeito por não conseguir a posição de forma mais rápida. Mas na volta 44, Leclerc finalmente foi para os boxes trocar os pneus, e Hamilton assumiu a segunda colocação naquele momento da corrida. Nas voltas seguintes, os demais pilotos que ainda estavam na ponta fizeram suas respectivas paradas. Com isso, Hamilton assumiu a liderança da corrida, já que era o único entre os primeiros colocados que ainda não tinha parado nos boxes. Antonelli ficou em segundo e Norris em terceiro nesse momento específico. Lá na frente, Lando Norris vinha fazendo voltas extremamente rápidas, começando a se aproximar de forma perigosa de Kimi Antonelli, mostrando um ritmo impressionante da McLaren nessa reta final da corrida. Na volta 54, aconteceu uma disputa direta entre três pilotos ao mesmo tempo, Hamilton, Antonelli e Norris, brigando pelas primeiras colocações da corrida. Norris foi para cima de Antonelli e conseguiu completar a ultrapassagem sobre o piloto da Mercedes, e logo na sequência já partiu para cima de Lewis Hamilton também. E ainda nessa mesma volta, Hamilton acabou cometendo um erro, permitindo que Norris assumisse novamente a liderança da corrida. Na volta 55, um safety car virtual foi acionado devido a um problema no carro de Esteban Ocon, uma situação que poderia beneficiar bastante alguns pilotos naquele momento. Lewis Hamilton aproveitou para fazer a sua parada nos boxes e Gabriel Bortoleto também aproveitou essa janela para realizar a sua própria parada. Com isso, a reta final da corrida, com menos de 20 voltas restantes, prometia ficar bastante interessante, já que esses pilotos poderiam partir para cima dos carros à frente com pneus mais novos. Depois dessa parada geral e com o safety car virtual desativado, a ordem ficou assim: Norris na liderança, Russell em segundo, Antonelli em terceiro e Hamilton em quarto. Gabriel Bortoleto seguia tentando ganhar posições, tentando se aproximar da zona de pontuação, ocupando a 13ª colocação já na volta 65. E Antonelli, por sua vez, tentava se aproximar de George Russell para conquistar a segunda posição. Aproveitando essa disputa entre os companheiros de equipe, Lando Norris abriu uma vantagem de 11 segundos para Russell, que era o segundo colocado, e pelo rádio, a Mercedes pediu para que Russell deixasse Antonelli passar, dando ao jovem piloto uma chance real de tentar buscar Norris lá na frente. Russell questionou bastante essa ordem pelo rádio, deixando claro que não entendeu muito bem a decisão e que não ficou nada feliz em ceder a posição para o companheiro de equipe. Mesmo assim, na volta 66, ele acabou obedecendo e permitiu a ultrapassagem de Antonelli. Depois de ceder essa posição, Russell reclamou bastante pelo rádio, afirmando que a equipe tinha acabado de perder a chance de um pódio duplo com aquela decisão, já que Lewis Hamilton estava muito próximo e dificilmente Russell conseguiria segurá-lo na sequência, enquanto Antonelli, com pneus parecidos, talvez tivesse mais chances de fazer essa defesa. E na volta 72 de 72 totais, Hamilton realmente foi para cima de Russell, tentando conquistar essa terceira colocação. Mas Russell não entregou nada de graça, conseguiu defender a posição com muita competência e se manteve no pódio, pelo menos até aquele momento da corrida. Para esfriar um pouco os ânimos, um novo safety car virtual foi acionado na volta 70.
dessa vez devido a um toque entre os dois carros da Williams, que deixou destroços espalhados pela pista. Felizmente, pouco tempo depois, a pista foi liberada novamente, dando uma chance a Hamilton de tentar ultrapassar George Russell antes do fim da corrida. E de forma praticamente milagrosa, Russell conseguiu segurar Hamilton até o final. Depois de 72 voltas, Lando Norris foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Holanda, com a McLaren novamente no topo do pódio. Kimi Antonelli terminou em segundo lugar e George Russell completou o pódio em terceiro. Fechando o top 10, Lewis Hamilton terminou em quarto, Charles Leclerc em quinto, Oscar Piastri em sexto, Liam Lawson em sétimo, Nico Hülkenberg em oitavo e Fernando Alonso conquistando a nona colocação, marcando o retorno da Aston Martin à zona de pontuação nesse início de segunda metade da temporada. Pierre Gasly fechou o top 10 em décimo. Gabriel Bortoleto terminou essa corrida na 13ª colocação, não conseguindo se aproximar da zona de pontuação dessa vez, apesar de toda a corrida de recuperação que fez ao longo do pelotão intermediário. Mas, de qualquer forma, foi uma corrida repleta de emoções e surpresas do início ao fim. Assim que tivermos qualquer análise adicional sobre esse resultado ou sobre os próximos passos da temporada, você pode ter certeza que vamos trazer aqui no Grid Aberto F1 primeiro. E fica aqui a pergunta final para fechar esse vídeo. Você esperava uma corrida tão movimentada assim no Grande Prêmio da Holanda? E qual foi o destaque dessa corrida para você? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta o que achou dessa corrida e continue ligado aqui no Grid Aberto F1, porque a próxima etapa da temporada já vem por aí.